Era madrugada em Lisboa e o coração dela disparou ao ver Isabel ao seu lado, ainda dormindo pacificamente. Mas o beijo que elas trocaram na praça lotada na noite anterior, impulsivo e cheio de paixão, havia sido capturado por uma câmara de celular anônima e agora, postado nas redes sociais, expunha seu segredo para o mundo inteiro, incluindo sua família conservadora, que a expulsou de casa sem pestanejar, deixando-a sozinha com o peso de uma escolha que mudaria tudo. A chuva fina caía sobre as calçadas de pedra da Alfama e Sofia corria pelas ruas estreitas, o telefone vibrando incessantemente no bolso. Mensagens de sua mãe: como você pôde fazer isso conosco? Você nos envergonhou. Cada palavra era como uma facada, reavivando memórias de uma infância rígida, onde o catolicismo ditava cada passo. Sofia, aos 28 anos, sempre soube que era diferente, mas escondeu sua atração por mulheres atrás de um véu de normalidade, namorando homens para agradar aos pais. Isabel, com 30 anos, era sua colega de trabalho na agência de turismo, uma mulher confiante que vivia abertamente sua sexualidade, mas em um país como Portugal, onde a aceitação LGBTQ+ crescia, mas não era universal, especialmente em famílias tradicionais. Elas se conheceram há 6 meses, durante um tour pelo Bairro Alto. Isabel guiava um grupo de turistas e Sofia, assistente administrativa, foi designada para ajudar. Um olhar trocado, uma conversa casual sobre os fados melancólicos e algo acendeu. Mas Sofia resistia. Eu não posso, dizia a si mesma, pensando no pai, um pescador aposentado de Setúbal, que via a homossexualidade como um pecado imperdoável. A mãe, devota da Virgem Maria, organizava missas semanais e sonhava com netos. O irmão mais velho, casado e com filhos, seguia o exemplo patriarcal. Sofia vivia em constante conflito interno, o desejo por Isabel contra o medo de perder tudo. Naquela noite fatídica, após um jantar romântico escondido em um restaurante discreto, elas caminharam pela Praça do Comércio. O Tejo brilhava sob as luzes e o ar estava carregado de eletricidade. Isabel parou, puxou Sofia para perto e a beijou. Foi um momento de liberação, mas também de imprudência. Alguém filmou e o vídeo viralizou entre conhecidos. Agora, Sofia estava na porta do apartamento de Isabel, molhada e tremendo. Eles me expulsaram, sussurrou ela ao entrar, caindo nos braços da amante. Isabel, acordada pelo barulho, a abraçou forte, mas seus olhos revelavam dúvida. Vamos resolver isso juntas, disse, mas no fundo, sabia que o caminho seria árduo. Os dias seguintes foram um turbilhão. Sofia se instalou temporariamente com Isabel em um pequeno apartamento no Chiado, cheio de livros e quadros abstratos que refletiam a alma artística de Isabel. Mas a pressão familiar não parava. Ligações constantes, mensagens acusatórias. O pai ligou uma vez: você não é mais minha filha. Sofia chorou por horas, questionando se valia a pena. Seu trabalho também sofreu. Rumores espalharam na agência e o chefe, um homem conservador, a olhava com desconfiança. Isabel, mais experiente, tentava apoiá-la, compartilhando sua própria história de rejeição anos antes, quando saiu do armário para os pais liberais de Porto. Eu perdi amigos, mas ganhei liberdade, dizia ela. Mas o conflito interno de Sofia crescia. Ela amava Isabel, o jeito como ela ria, como tocava sua mão em momentos de silêncio, como planejava viagens imaginárias para escaparem da realidade. No entanto, a culpa católica a consumia. Estou traindo Deus, pensava, recordando as missas de domingo. A sociedade portuguesa, apesar de leis progressistas como o casamento gay desde 2010, ainda carregava resquícios de machismo e homofobia, especialmente em círculos rurais. Sofia via olhares julgadores na rua, ouvia cochichos. Uma amiga de infância, Marta, a confrontou. Você está destruindo sua família por isso? Pense nós, seus sobrinhos. Isabel, por sua vez, enfrentava seus próprios demónios. Ela havia sido traída no passado por uma ex que cedeu à pressão social e a abandonou. Não vou te forçar a nada, disse a Sofia uma noite, enquanto bebiam vinho tinto no sofá. Mas o tom era de medo, medo de perder a mulher que amava. Elas discutiram pela primeira vez quando Sofia sugeriu pausar o relacionamento para reconquistar a família. Você acha que eles vão mudar?
Eles te veem como uma aberração, explodiu Isabel. Sofia retrucou, eles são minha família. Você não entende o que é crescer sob essa pressão. A tensão escalava. Sofia começou a se isolar, passando horas caminhando pelo castelo de São Jorge, refletindo sobre suas escolhas. Uma decisão errada poderia custar tudo, o amor ou a família. Mas uma ligação inesperada do irmão mudou o rumo. Venha para casa, mas sozinha. Podemos ajudar você a corrigir isso. A oferta era tentadora, mas carregada de manipulação. Sofia hesitou e nessa hesitação viu o preço de sua indecision, Isabel sofrendo em silêncio, questionando se era suficiente. Os dias se transformaram em semanas e o apartamento no Chiado tornou-se um campo de batalha emocional. Sofia acordava com pesadelos, sonhando com o pai a deserdando publicamente na igreja local. Isabel tentava ser o pilar, cozinhando pratos tradicionais como o bacalhau à Brás para confortá-la, mas a fadiga aparecia em seus olhos. Nós precisamos conversar sobre o futuro, disse Isabel uma manhã, servindo café. Sofia assentiu, mas seu coração batia forte. Ela havia recebido um e-mail da mãe, uma convite para uma reunião familiar em Setúbal, com a condição de que Isabel não fosse mencionada. A viagem de trem para Setúbal foi agonizante. Sofia olhava pela janela os campos verdejantes do Alentejo, pensando em como sua vida desmoronara. Chegando à casa de infância, uma modesta residência à beira-mar, o ar estava pesado. O pai, com o rosto enrugado pelo sol e pelo tempo, mal a olhou. A mãe, com lágrimas nos olhos, a abraçou. Filha, volte para nós. Isso é uma fase. O irmão, Pedro, e sua esposa estavam lá, com as crianças correndo pelo quintal. A conversa virou interrogatório. Como você pôde escolher isso sobre nós? Pense no que os vizinhos dizem. Sofia defendeu-se timidamente. Eu amo Isabel. Isso não é uma escolha, é quem eu sou. Mas as palavras soavam vazias diante da fúria familiar. O pai citou a Bíblia, falando de sodomia e pecado. Pedro acrescentou, você está destruindo nossa reputação. No trabalho, as pessoas comentam. A pressão era sufocante, e Sofia sentiu o peso da tradição portuguesa, onde a família é sagrada, acima de tudo. Ela saiu dali com uma promessa vaga de reflexão, mas o coração partido. De volta a Lisboa, Isabela esperava ansiosa. E então, perguntou. Sofia contou tudo e a discussão explodiu. Eles querem que você me abandone. Como você pode considerar isso? Isabel gritou, lágrimas escorrendo. Sofia rebateu, eles são minha família. Eu não quero perdê-los por completo. Foi a primeira rachadura real. Isabel saiu batendo a porta, indo para um bar com amigos. Sozinha, Sofia questionou sua moralidade. Era egoísmo priorizar o amor romântico sobre laços de sangue? A sociedade esperava que ela se sacrificasse pela harmonia familiar. No dia seguinte, uma traição veio à tona. Marta, a amiga de infância, havia espalhado o vídeo intencionalmente, motivada por inveja e preconceito. Eu fiz pelo seu bem, disse ela em uma mensagem, para te forçar a encarar a realidade. Sofia confrontou-a em um café no Rocio. Você me traiu. Por quê? Marta respondeu friamente, você mudou. Essa fase está te destruindo. A conversa terminou em gritos, e Sofia saiu tremendo, sentindo a dor da perda de uma amizade de anos. Isabel, ao saber, a consolou, mas o incidente aprofundou sua própria insegurança. Ela confessou um segredo. Anos antes, havia abortado uma gravidez de um relacionamento hétero forçado pela família. Eu paguei um preço alto pela liberdade, disse. Isso uniu-as temporariamente, mas a tensão social crescia. No trabalho, Sofia foi chamada pelo chefe. Seus assuntos pessoais estão afetando a equipe. Considere uma licença. Era um eufemismo para demissão velada. As noites eram de insônia. Sofia lia artigos sobre direitos LGBTQ+, em Portugal, sobre o orgulho de Lisboa, mas a realidade era dura.
Isabel sugeriu terapia e elas foram juntas a uma sessão em uma clínica no bairro Alto. A terapeuta, uma mulher empática, explorou os conflitos. Você está em uma encruzilhada moral. O que vale mais, autenticidade ou aceitação? Sofia saiu pensativa, mas uma ligação do pai a abalou. Ele sofrera um pequeno infarto, culpando o stress causado por ela. A culpa consumia Sofia. Ela visitou o hospital em Setúbal, onde a mãe implorou: volte para casa, case-se com um homem bom. Nós te perdoamos se você mudar. O pai, fraco na cama, murmurou: eu te criei para ser normal. Sofia chorou, dividida entre o dever filial e o amor por Isabel. De volta, encontrou Isabel embalando malas. Se você vai ceder, eu saio agora, disse ela. O confronto foi intenso, acusações de covardia, de traição emocional. Sofia implorou: dê-me tempo. Mas o tempo era um luxo que elas não tinham. O outono chegava a Lisboa, trazendo ventos frios do Atlântico que espelhavam o turbilhão interno de Sofia. Após a ameaça de Isabel de partir, elas fizeram as pazes, mas o relacionamento estava frágil. Sofia decidiu confrontar a sociedade de frente. Juntou-se a um grupo de apoio LGBTQ+, no Arco da Rua Augusta. Lá, ouviu histórias semelhantes, rejeições familiares, lutas por aceitação. Uma mulher mais velha compartilhou: eu perdi tudo, mas reconquistei aos poucos. Isso deu esperança, mas também medo. Em casa, as discussões continuavam. Isabel queria oficializar o relacionamento, talvez casar, aproveitando as leis portuguesas. Vamos mostrar que somos fortes, dizia. Sofia hesitava: e minha família? Eles nunca aceitariam. O conflito moral se aprofundava, era certo desafiar tradições centenárias por felicidade pessoal? A pressão social veio de inesperado. Pedro, o irmão, apareceu no apartamento. Saia dessa vida, Sofia. Por favor, suplicou, revelando que a mãe estava deprimida. A visita terminou em briga. Isabel interveio: deixe-a em paz. Ela tem direito à sua vida. Pedro retrucou: você a corrompeu. Sofia, no meio, sentiu o peso da divisão. Após isso, ela tomou uma decisão impulsiva, cortou contato temporário com a família, bloqueando números. Foi libertador, mas doloroso. Isabel celebrou, mas Sofia sofria em silêncio, questionando se era vingança ou autopreservação. No trabalho, as coisas pioraram. O chefe admitiu sob pretexto de corte de custos, mas o preconceito era claro. Sofia procurou emprego, mas entrevistas revelavam olhares julgadores ao mencionar Isabel. Em Portugal, somos progressistas, mas nem todos, disse um recrutador. Isabel, estável em seu cargo, apoiava financeiramente, mas isso criava desequilíbrio. Sofia se sentia dependente, alimentando ressentimento. Uma traição maior veio de Isabel. Em uma noite de bebedeira com amigos, ela confidenciou dúvidas sobre o relacionamento um ex-amante, que vazou para Sofia via mensagem anônima. Ela disse que você é fraca, que talvez não valha o esforço. Confrontada, Isabel admitiu: eu estou cansada de lutar sozinha. A dor foi imensa, Sofia sentiu-se traída pela pessoa que amava. Elas brigaram feio, com acusações de infidelidade emocional. Sofia saiu, perambulando pelas ruas do Martim Muniz, multicultural mas solitário. A reconciliação veio após dias de silêncio. Isabel pediu perdão: eu errei, mas o stress me quebrou. Elas se abraçaram, mas a confiança estava abalada. Sofia começou a terapia sozinha, explorando sua identidade. Eu sou lésbica e isso é ok, afirmava, mas o eco da educação católica persistia. Uma manifestação pelo orgulho em Lisboa as uniu. Marcharam juntas, sentindo empoderamento, mas um contramanifestante gritou insultos, reavivando medos. A família não desistia. A mãe enviou uma carta: seu pai está piorando. Volte. Sofia viajou novamente, encontrando frágil. Eu te amo, mas não aceito isso, disse ele. Ela rebateu: aceite-me como sou. Saiu dali com uma resolução: não cederia.
Mas o custo era alto: isolamento familiar, estresse financeiro. Isabel, vendo o sofrimento, sugeriu uma viagem para o Algarve, para recomeçar. Na praia de Faro, sob o sol dourado, elas conversaram profundamente. Isabel revelou seu passado: abandonada pela família aos 20, sobreviveu sozinha. Eu paguei com solidão, mas ganhei autenticidade. Sofia admirou sua força, mas questionou a própria. Uma decisão se formava: confrontar tudo ou fugir. O inverno envolvia Lisboa e neblina, espelhando a confusão de Sofia. Após a viagem, elas voltaram mais unidas, mas desafios surgiam. Sofia encontrou emprego em uma ONG LGBTQ+, sentindo propósito. Lá, ajudava outros em situações semelhantes, o que a fortalecia. Mas uma ligação anônima ameaçadora: afaste-se dela ou sofrerá, abalou-as. Suspeitavam de Marta ou alguém da família. A paranoia crescia. Isabel instalou câmaras no apartamento, e elas evitavam saídas públicas. O conflito interno de Sofia atingia o pico: valia o amor tanto risco? Ela sonhava com uma vida normal, casada com um homem, filhos, aprovação familiar. Mas acordava nos braços de Isabel, sabendo que era ilusão. Uma reviravolta veio quando Pedro confessou: ele havia enviado a ameaça, por desespero. Eu queria te salvar, disse em uma reunião tensa no Parque Eduardo VII. Sofia explodiu: salvar de quê? De ser feliz? Pedro chorou, revelando sua própria luta com a identidade, mas reprimida. Isso humanizou, mas não perdoou a traição. Sofia o confrontou sobre o machismo familiar, forçando-o a refletir. A mãe, sabendo, ligou suplicando reconciliação. Vamos tentar entender. Era um progresso, mas condicional. Sofia marcou um jantar familiar, levando Isabel. A tensão era palpável na casa de Setúbal. O pai mal falou, a mãe tentou conversa superficial. Pedro evitou olhares. Quando o tema surgiu: explosão, o pai gritou: isso é contra Deus. Isabel defendeu: o amor não é pecado. Sofia, no centro, declarou: se não me aceitam, perco vocês. Saíram dali machucadas, mas com uma semente de mudança. Isabel admirou a coragem de Sofia, fortalecendo o laço. Mas o custo emocional era alto: Sofia desenvolveu ansiedade, precisando de medicação. Isabel, exausta, questionou se aguentava mais. Uma noite, após uma briga sobre finanças, Isabel disse: talvez precisemos de espaço. Sofia entrou em pânico, vendo o preço de suas indecisões. A terapia ajudou: você deve escolher o que te faz inteira. Sofia decidiu: priorizaria o amor, mas tentaria reconquistar a família aos poucos. Enviou cartas explicando sua jornada, compartilhando artigos sobre aceitação. O pai respondeu friamente, mas a mãe mostrou interesse. Pedro, influenciado, visitou-as em Lisboa, pedindo perdão. A sociedade ainda pressionava. Um artigo local sobre famílias destruídas pela homossexualidade citava casos semelhantes, fazendo Sofia duvidar. Mas no orgulho anual, vendo milhares apoiando, ela sentiu esperança. Isabel propôs casamento: vamos oficializar. Sofia aceitou, mas com receio do backlash. O planejamento trouxe alegria, mas também tensão. Convites à família foram ignorados, exceto por Pedro, que compareceu. A cerimônia no mirador da Senhora do Monte foi íntima, sob o pôr do sol. Votos trocados, lágrimas de felicidade. Mas o pai ligou após: você nos matou. O custo: alienação permanente? Os meses pós-casamento foram de calmaria aparente em Lisboa. Sofia e Isabel moravam juntas, construindo uma vida. Sofia ascendia na ONG, ajudando os jovens LGBTQ+ a navegar em conflitos semelhantes. Isabel abriu uma pequena agência de turismo inclusivo. Mas as cicatrizes permaneciam. Sonhos com rejeição familiar perturbavam Sofia e Isabel lidava com desconfiança residual. Uma surpresa veio: a mãe apareceu no apartamento, sozinha. Eu vim entender, disse, com olhos cansados.
Conversaram horas sobre amor, fé, sociedade. A mãe admitiu preconceitos enraizados, mas viu a felicidade de Sofia. Seu pai é teimoso, mas eu te amo. Foi um passo, mas doloroso, anos de dano não se curam rápido. Pedro se tornou aliado, visitando com os sobrinhos, normalizando a relação. Mas o pai resistia, enviando mensagens esporádicas de desaprovação. Sofia questionava: eu o forcei a mudar ou o perdi para sempre? A sociedade evoluía, leis contra a discriminação fortaleciam, mas incidentes homofóbicos lembravam a luta. Uma crise final testou tudo. Isabel recebeu a oferta de emprego em Madrid, melhor salário. Podemos nos mudar, começar novo, sugeriu. Sofia hesitou. Deixar Portugal significava abandonar a esperança de reconciliação familiar. Discutiram. Você ainda prioriza eles sobre nós? Acusou Isabel. Sofia rebateu. É minha raiz. A decisão foi agonizante, ficar ou ir? Escolheram ficar, mas com compromisso, terapia de casal, advocacia maior. Sofia escreveu um blog sobre sua jornada, inspirando outros. O impacto, mensagens de apoio, mas também ódio. Uma traição final de Marta, que tentou difamá-las online, foi combatida legalmente, fortalecendo-as. No aniversário de 1 ano, sob as luzes do Natal no Terreiro do Paço, elas refletiram. Pagamos caro, mas ganhamos liberdade, disse Isabel. Sofia assentiu, mas com melancolia pelo que perdeu. Foi certo Sofia priorizar o amor próprio sobre as expectativas familiares e sociais?